diabetes mellitus. Definição. O termo diabetes mellitus, DM, é atualmente utilizado para caracterizar a síndrome clínica, caracterizada por glicemia decorrente de defeitos na secreção da insulina e ou resistência à insulina. Então, ela é caracterizada pela hiperglicemia. O rastreamento de diabetes mellitus gestacional. O rastreamento deve ser feito universalmente em todas as mulheres, independente de fatores de risco. Ao iniciar o pré-natal, em menos de 20 semanas da gravidez, a mulher deve de imediatamente ser submetida à glicemia de jejum, ao exame de glicemia de jejum. Se esse exame der normal, a glicemia dela estará menor que 92 miligramas por decilitro. Se ficar maior ou igual a 126, é diabetes mellitus tipo 2. Se ficar entre 92 a 125, então nós temos o diabetes mellitus gestacional, que é um grau variado de hiperglicemia durante a gravidez, ou seja, tolerância diminuída à glicose durante a gravidez e que pode continuar ou não após o parto. Se a mulher tiver a glicemia normal, ela deve passar por um rastreamento novamente entre 24 a 28 semanas. Também para mulheres que começaram tardiamente o pré-natal, ou seja, entre 20 a 28 semanas, quando está entre 24 a 28, também deve passar por esse rastreamento. Mulheres que iniciaram o pré-natal com idade gestacional maior ou igual a 28 semanas, também imediatamente deve ser submetida ao rastreamento. Como é esse rastreamento nessa fase da gravidez? Se a viabilidade financeira e técnica da unidade básica de saúde naquela região, as condições possibilitarem que 100% dos casos sejam detectados, então, nessa viabilidade técnica de 100%, é feito o TOTG, teste oral tolerância à glicose, com 3 medidas de glicose: jejum, primeira hora e segunda hora após a ingestão da glicose. Se a viabilidade financeira e técnica for somente parcial para detecção de 86%, então é feito nesse protocolo a glicemia de jejum, uma vez que o TOTG não é possível. Então, em caso de ser feita a glicemia de jejum, o raciocínio segue esses parâmetros das caixas aqui cor-de-rosa que eu já falei. Se for feito o TOTG, então a paciente pode ser considerada com diabetes mellitus gestacional ou com diabetes mellitus tipo 2. Então, vamos ver aqui. Ou simplesmente diabetes mellitus. Então, um valor de jejum, que é feita a glicemia de jejum antes do teste, entre 92 a 125 no dia do teste, que é feito entre 24 a 28 semanas. Na primeira hora, a glicemia maior ou igual a 180 mg por decilitro, ou na segunda hora, ficar entre 153 a 199 miligramas por decilitro. Qualquer uma dessas três situações, a mulher pega o diagnóstico de DMG, diabetes mellitus gestacional, que é um grau de tolerância diminuída à glicose. Mas se a mulher, no jejum, no dia do teste, ficar com a glicemia maior ou igual a 126, ou na segunda hora do teste, após a ingestão de glicose, ela atingir uma glicemia maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, essa mulher é dita com diabetes mellitus. A mulher com diabetes mellitus ou diabetes mellitus gestacional, ela é incluída no plano de cuidados para pacientes gestantes de alto risco. As metas para o controle glicêmico na gestação são glicemia de jejum menor que 95 mg por decilitro, glicemia 1 hora após o almoço, ou seja, pós-prandial, menor que 140 mg por decilitro, na segunda hora pós-prandial, menor que 120 mg por decilitro. Também é bom lembrar que a mulher grávida, geralmente ela não é tratada com hipoglicemiantes orais e é de preferência a insulina. E só em casos muito específicos é que a metformina é acrescentada.
Rastreamento do diabetes tipo 2 para homens e mulheres não grávidas. Porque para as mulheres grávidas há um rastreamento específico. Então, indivíduos que têm idade menor que 45 anos devem ser submetidos ao rastreamento se apresentarem sobrepeso ou obesidade e mais um dos fatores abaixo. Se o indivíduo tem pré-diabetes, ele apresenta uma tolerância diminuída à glicose, ou seja, ao realizar um teste oral de tolerância à glicose ou uma glicemia pós-prandial, esse indivíduo fica com a glicose sanguínea maior ou igual a 140 e menor do que 200. Então, ele já tem resistência à insulina. História familiar de DM, ou seja, um parente de primeiro grau com diabetes mellitus. Então, esse indivíduo deve ser rastreado. Raça, etnia de alto risco para DM. Negros, hispânicos ou índios tipo PIMA. Mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional. Então, o DMG pode acontecer somente durante a gravidez, mas pode ir na fase puerperal, ele pode não aparecer, ou nos meses que se seguem, mas também é possível que a mulher desenvolva DM após esse prazo. A história de doença cardiovascular. A doença cardiovascular com disfunção endotelial também são indutores de DM. A hipertensão arterial se correlaciona como risco, né, para DM. HDL baixo, menor que 35 mg por decilitro, e ou triglicerídeos elevados. Aqui está maior do que 250 mg por decilitro. Para a síndrome metabólica, a gente conta maior do que 150 mg por decilitro, aqui para o risco de diabetes maior que 250. Síndrome de ovários policísticos, né, que leva a mulher a um padrão hormonal com resistência à insulina. Sedentarismo e acantose nigricans, que acontece em pessoas que estão com a síndrome metabólica. Né? Inclusive, pode acontecer em crianças, que é um grau de ceratose e estratificação da pele na região do pescoço. Também com escurecimento da pele. A obesidade abdominal, ela representa um risco muito alto de síndrome metabólica ou síndrome X. O que é isso? É um grau de resistência à insulina e que o indivíduo pode até mesmo ter hiperinsulinismo, né, para compensar. E que esse grau essa síndrome metabólica leva a várias doenças, dentre elas o diabetes mellitus tipo 2. Então, nós temos aqui os critérios da Federação Internacional de Diabetes, que foram adotados também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A medida da circunferência abdominal, certo? É um parâmetro bom para medir o grau de obesidade abdominal ou visceral, certo? Também chamado centrípeta. A vantagem desses critérios é porque segue pelas etnias, uma vez que há variações individuais na composição corpórea dos indivíduos. Então, nós temos aqui homens europeus, maior do que ou igual a 94 centímetros, é tido como obesidade abdominal. Mulheres, maior ou igual a 80. Se for africanos, subsaarianos, povos do Mediterrâneo Ocidental e Oriente Médio vão pegar essa mesma medida, certo? Ou seja, esse mesmo critério. Os sul-asiáticos, chineses, japoneses, centro-americanos e sul-americanos vão pegar esse outro critério. Maior ou igual a 90 para homens, maior ou igual a 80 para mulheres. Então, esses são os parâmetros da circunferência abdominal, que é muito fácil de ser medida. Para uma pessoa que já tem a obesidade abdominal, basta ter mais 2 critérios dessa lista que ela pega a definição de síndrome metabólica. Então, triglicerídeos maior ou igual a 100 mg por decilitro, ou o indivíduo está em tratamento para hipertriglicidemia, então é tido como
contado como um critério. Outro critério é o HDL. Se o HDL for menor que 40 em homens, ou menor que 50 em mulheres, ou o homem ou a mulher está em tratamento para dislipidemias, esse indivíduo vai ter um critério de síndrome metabólica. E a pressão arterial? Também. Cerca de 1/4 da população brasileira é hipertensa. E a obesidade também é ligada, tem correlações com a hipertensão. Então, se o indivíduo tem a pressão sistólica maior ou igual a 130 e a diastólica maior ou igual a 85, ou faz tratamento para hipertensão arterial sistêmica, então esse indivíduo tem também um ponto ou um critério aqui da síndrome metabólica. Nessa da IDF, entra também a glicemia de jejum. Se ela for maior ou igual a 100 mg por decilitro, mesmo que o indivíduo esteja em tratamento para diabetes tipo 2, aqui nessa maior que 100, mesmo que o indivíduo não seja diabético, né? Ele pode ser pré-diabético, mas ele vai contar um ponto para síndrome metabólica, que ocorre um grau de resistência à insulina, e nós vamos ver alguns parâmetros dessa síndrome. Dentre os mecanismos fisiológicos indutores do DM2, nós temos a obesidade. A obesidade abdominal leva à produção de citocinas, porque o tecido adiposo da região visceral, ele contém, além de adipós, ele contém pré-adipós, fibroblastos e células do sistema imune, principalmente macrófagos e linfócitos. E esse sistema imune pode levar à produção de citocinas pró-inflamatórias e também citocinas que são dessensibilizantes da insulina, como a interleucina 6 e o alfa-TNF, que prejudicam a ação da insulina no seu receptor, como também a cascata da insulina. Então, o indivíduo com obesidade e com o nível de citocinas, como interleucina 6 e alfa-TNF, que são duas que eu estou citando, mas há outras, então esses indivíduos podem desenvolver resistência à insulina e, com isso, o pâncreas pode liberar mais insulina. E no estado de jejum, esse indivíduo vai estar com hiperinsulinismo. O hiperinsulinismo, mesmo sendo relativo, ele faz com que o indivíduo engorde mais, porque o fígado vai produzir mais gorduras diante da ação da insulina e vai exportar como VLDL. A resistência à insulina abre o apetite, aumenta os ácidos graxos livres circulantes, que levam a mais economia de glicose e a mais hiperglicemia. Então, o indivíduo às vezes pode até estar com a glicemia de jejum normal, mas a custo de uma insulina mais alta. Então, o excesso de peso e a obesidade, nós podemos avaliar pelos dados da Vigitel, que é aquele inquérito telefônico do Ministério da Saúde. Então, nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, o excesso de peso e a obesidade foram avaliados. Considerando o Brasil, em ambos os sexos, o excesso de peso correspondeu a 55,4% para o ano de 2019, sendo que esses dados foram publicados no início de 2020. E a obesidade, 20,3%. Os homens apresentam um padrão de excesso de peso maior do que mulheres e um padrão de obesidade menor do que as mulheres. É possível que a rotina dupla da mulher que faz tarefas domésticas, cuida da família e dos filhos e ainda trabalha fora, deixe a mulher com menor chance para fazer atividades físicas regulares. Tanto é que quando a gente vê atividade física, no Brasil, a atividade física regular, os homens estão em maior porcentagem. Então, no Nordeste, o padrão é parecido, certo? Sendo que a obesidade é menor do que no restante do Brasil, mas a obesidade é maior em mulheres, tá certo? E aqui em Teresina, no Piauí, né? Nós temos índices de sobrepeso e obesidade menores do que o Nordeste e o Brasil, certo? Aqui os dados são menores, mas esse padrão
de que nos homens o sobrepeso, né? O excesso de peso é maior do que mulheres e a obesidade é menor, se manteve, tá certo? Ainda bem que aqui em Teresina, pelo menos, o índice de obesidade é menor do que o restante do Brasil. O paciente com diabetes mellitus tipo 2. Então, quando ocorrer a resistência à insulina, hiperinsulinemia, que pode também acontecer, e o estado pré-diabético, ele pode evoluir para o DM definitivo, com a apoptose da célula beta pancreática. E então a secreção de insulina vai ser mais baixa do que o normal. Também ainda há um grau de resistência à insulina, ou seja, as ações da insulina são prejudicadas, principalmente pela ação de citocinas, provenientes do tecido adiposo. Então, no fígado, a produção hepática de glicose aumenta, porque quando a insulina cai, o glucagon aumenta. Então, a relação insulina-glucagon, das concentrações de insulina-glucagon, são baixas. O glucagon prevalece, então. E o que nós temos é um aumento da gliconeogênese e da glicogenólise hepática. Isso piora mais ainda o quadro de hiperglicemia, tá certo? O tecido adiposo, devido à resistência à insulina e o aumento do glucagon, ele faz mais a lipólise. Essa lipólise não é suficiente para o paciente emagrecer, porque o fígado produz gordura também, tá certo? Mas essa lipólise vai aumentar os ácidos graxos livres no sangue e vai fazer com que os tecidos economizem mais ainda a glicose. Ácidos graxos elevados no sangue eles são inibidores da utilização de glicose pelas células, aumentando mais ainda a glicemia, certo? Então, esse padrão de glicemia aumentada, a captação de glicose reduzida, no tecido adiposo, a liberação de ácidos graxos livres de forma excessiva e a resistência à insulina são as características que são muito comuns do DM2. O tratamento do DM requer medicamentos, dieta e exercício. A insulina, ela é usada preferencialmente para o tratamento de diabetes mellitus gestacional e diabetes mellitus tipo 1. No tipo 2, preferencialmente são utilizados os hipoglicemiantes orais, que pertencem a várias classes farmacológicas com mecanismos distintos. O exercício, ele diminui a obesidade, facilitando a perda de peso e melhorando a sensibilidade à insulina. Também o exercício é bom para o sistema cardiovascular, que é tão afetado pelo DM. A dieta deve ser avaliada e prescrita por um profissional, né? Adequado. Requer alimentos in natura, preferencialmente, ou minimamente processados, teores de proteínas, lipídios e carboidratos adequados para o paciente. Também tem que ter fibras. Verduras e frutas são ricas em fibras e vitaminas, antioxidantes e ômega 3, né? Tem que ter ômega 3. Então, essa dieta tem que ser bem avaliada e adequada para o paciente, evitando alimentos ultraprocessados que são ricos em gordura, carboidrato e sal.